Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like para o sistema aparecer para você também. Então vamos lá e bora pro vídeo. Nos é apresentado um lugar chamado Continente Yulin, um lugar cheio de mistérios, um lar de inúmeras feras mágicas. Ao mesmo tempo, esse lugar contém muitos perigos mortais. O menor descuido pode levar à morte. Além disso, para cada caçador há um caçador maior, e somente as criaturas mais poderosas estão destinadas a sobreviver. Os eventos ocorrem pela manhã. Normalmente, na academia, o prota corre até uma garota e de repente diz a ela que quer desafiá-la e promete que a derrotará hoje. Os colegas de classe e os amigos não entendem porque Kim Yong desafiaria Shingo novamente, mas sabiam que ele perderia para ela de novo e imploraria por misericórdia. A garota não entendia o que ele queria dela e perguntou por que ele era tão persistente. Afinal de contas, nos esportes, nas notas de academia ou na pintura, ele sempre perdia para ela. E mesmo depois de 99 derrotas, ainda a desafiava novamente. Prota sabia que ela era conhecida como a melhor beldade da academia. Tinha as melhores notas, era boa em esportes e pintura, mas ele se recusava a acreditar que ela era perfeita em tudo. Assim, ele irá se esforçar para vencê-la pelo menos uma vez. Ele a pegou pela mão e a desafiou para correr a prova de 100 metros com ele. E se ela ganhasse, ele estaria disposto a fazer qualquer tarefa para ela. A garota ficou envergonhada e hesitante em dizer que, se perdesse, ele deveria ser seu namorado, mas não conseguiu terminar de dizer. O Prota insistiu para ela dizer o que ela queria, mas ela ficou brava com ele. Depois de um tempo, eles ficaram na largada e aguardaram o comando do treinador. Kim estava se preparando para essa corrida há muito tempo. Seu principal sonho era vencer a invicta Shingo. Naquele momento, o treinador deu a ordem de largada e eles correram. Logo no início, o Proto estava à frente dela e ele pensou que dessa vez definitivamente a venceria. Mas a garota ultrapassou sem nenhuma dificuldade e cruzou a linha de chegada mais rápido do que ele. O treinador estava orgulhoso dela, porque ela tinha acabado de quebrar o seu próprio recorde, e o Prota não conseguia entender como isso poderia ter acontecido. Afinal, ele havia treinado muito e arduamente para vencê-la pelo menos na corrida, mas não conseguiu novamente. O Prota explicou a ela que da próxima vez que tivesse um tempo, lutaria com ela novamente, mesmo que o mar secasse e as rochas apodrecessem. Ele jurou vencê-la. De repente, houve um grande terremoto. Todos os alunos ficaram muito assustados. Os professores disseram para eles não entrarem em pânico. E naquele momento, o chão sob o Prota começou a rachar com uma força inacreditável. Em algum momento desabou e todos os alunos caíram. Ele ficou apavorado e estava se preparando para morrer. Depois de um tempo, ele acordou em um lugar vazio, sem entender onde estava. Uma garota loira apareceu na frente dele, pois ela estava esperando por ele há muito tempo, até que ele acordasse. O Prota lhe perguntou quem era ela, e ela respondeu que era a deusa da dimensão e que também controlava outras dimensões. Ela disse que ele tinha morrido, que houve um grande terremoto em seu mundo e que ele e todos seus colegas tinham morrido, mas que na verdade todos deveriam ter morrido, mas ela decidiu dar ao personagem principal a chance de renascer. Então ela o ressuscitou e no novo mundo deu a ele uma habilidade especial. Ele não conseguia acreditar, pois renascimento e viagem no tempo pareciam histórias fantasiosas demais. Ela respondeu que seus colegas de classe e professores já haviam renascido no novo mundo. Ela perguntou: "Você não quer se juntar a eles?" E naquele momento, ele se lembrou da sua colega de classe com quem sempre competia e perdia. Ele segurou a deusa pelo braço e exigiu que ela lhe desse a melhor habilidade. O protagonista estava pronto para aceitar qualquer uma de suas condições. Ela queria avisá-lo de que havia um sistema perfeito de cultivo aprimorado no Novo Mundo, e que, teoricamente, era possível se tornar o mais forte do mundo. Mas havia um problema. O protagonista se recusou a ouvi-la e disse a ela que enviasse para o Novo Mundo agora mesmo. Ela disse para lembrar que a escolha era dele e que não era para ele se arrepender depois. Ele respondeu com confiança que, enquanto pudesse ser o mais forte, não se arrependeria, custe o que custasse. O prota sonhava que dessa vez superaria sua colega de classe e todos os outros e prometeu provar que o trabalho duro compensa. Depois de um tempo, ela estava pronta para mandá-lo para o novo mundo. Disse que ele mesmo havia tomado essa decisão. Após 10 minutos, o prota foi enviado a um novo mundo e esperava renascer como um herói poderoso. Mas, de repente, ele abriu os olhos e ficou chocado, pois havia renascido como um tipo de inseto. Uma notificação do sistema apareceu na frente dele, listando todas as suas características. A raça do protagonista era Pupa de Ferro,
e todas suas características eram zero ou muito baixas. O sistema notificou que o cultivo tinha um efeito de crescimento infinito. Desde que o protagonista absorvesse bestas espirituais suficientes, ele poderia evoluir infinitamente. E em breve ele poderia se tornar humano novamente. O Prota ficou animado e decidido em seguir em frente, pois agora tinha a chance de se tornar o mais forte do mundo através de muito esforço. Mas ao mesmo tempo ele enfrentou seu primeiro problema. O abismo em que estava era muito profundo, e ele não tinha ideia de como ia sair dali. Não importa o quanto tentasse, não conseguia fazer nada. Ele ficou deitado, desanimado, desejando ter pernas ou, melhor ainda, voltar a ser humano. O protagonista começou a se perguntar por que aquele lugar era tão silencioso, já que estava ali há tanto tempo. Mas, durante todo esse período, não tinha visto nenhum ser vivo. Mesmo assim, depois de algum tempo, ele ouviu o som das folhas se mexendo no mato, e ficou curioso sobre o que poderia ser. Alguns coelhos apareceram no abismo, e ele começou a imaginar se os animais desse mundo eram parecidos com o da Terra. Mas de repente os coelhos abriram a boca e se transformaram em criaturas assustadoras. Eles queriam atacar o Prota, que estava indefeso e não queria morrer. Ele se lembrou de um exercício de abdominais que fazia quando era humano e decidiu tentar o mesmo movimento. No último segundo ele conseguiu dar um salto muito alto, escapando dos coelhos e saindo do abismo. Agora livre, ele começou a explorar o novo mundo. Enquanto avançava, percebeu que estava se movendo rápido demais. Lembrou que não tinha braços nem pernas, então não sabia como parar. De repente, uma cobra gigante apareceu e tentou atacá-lo, mas ele conseguiu desviar dela. Conforme explorava, encontrou outros monstros, os quais também conseguiu escapar. Mesmo assim, ele chorava de medo e não entendia por que havia tantos monstros naquela floresta. Em um momento, ele pulou e acabou preso em uma árvore. Para piorar, os coelhos que ele havia encontrado antes apareceram novamente. Eles pularam em direção ao Prota, prontos para devorá-lo. Mas de repente, algo incrível aconteceu. Ele comeu alguns coelhos e os outros coelhos ficaram assustados com eles e fugiram. O sistema avisou o Prota que ele tinha acabado de comer criaturas espirituais de nível 3 e sugeriu que ele seguisse um equilíbrio ideal para melhorar ainda mais. Como recompensa, o sistema deu a ele uma nova habilidade de salto. Ele se perguntou se aquela era a habilidade definitiva. Com essa habilidade, ele conseguiu saltar da árvore onde estava preso. Ao mesmo tempo, ficou intrigado por ter acabado de comer um coelho enorme, mas ainda sentir o estômago completamente vazio. Ele concluiu que isso devia ser algo relacionado ao sistema. O sistema explicou que conectava diferentes dimensões. As esferas espirituais que ele consumia eram armazenadas em outro espaço, onde seriam completamente digeridas, permitindo que ele adquirisse alguma das habilidades delas. Com isso, o Prota começou a entender como o sistema funcionava e pensou: nesse caso, quem será o próximo que devo comer? Cheio de determinação, ele passou a atacar qualquer animal que encontrava pelo caminho. Tentou devorar uma cobra de 2 cabeças, mas não teve sucesso. Depois tentou com um urso de 4 patas, mas falhou novamente. Por fim, atacou um javali espadachim, mas suas tentativas continuaram inúteis. O sistema então alertou que ele só poderia devorar animais que fossem um pouco mais fracos do que ele ou que estivessem em níveis bem inferiores. De repente, ele encontrou um urso enorme que o atacou. Tentando escapar, ele avistou uma fenda e pulou, acreditando ter achado uma saída. Mas a fenda era muito profunda e ele caiu até o fundo. Quando abriu os olhos, viu algo estranho. Um tipo de corrente e ouviu sons assustadores de um animal gigantesco. Na sua frente estava um leão poderoso, com algumas características de dragão. O Prota ficou apavorado e queria sair dali o mais rápido possível. Ele começou a pensar que aquele lugar era tão perigoso que talvez ninguém tivesse conseguido sair de lá antes. Mas de repente ouviu uma voz dizer: "Espere um minuto." Confuso, ele se perguntou quem havia falado aquilo, e o monstro respondeu, perguntando se tinha mais alguém na caverna além dele. Surpreso, o Prota pensou que as feras espirituais não eram capazes de falar, e explicou que a situação era mais complicada e pediu para não ser confundido com feras espirituais comuns. O monstro disse que não estava interessado no protagonista, mas que estava disposto a lhe dar uma bênção naquele dia. O Prota, no entanto, não entendeu o que ele queria dizer e achou que era apenas uma tentativa de enganá-lo. O monstro respondeu que não tinha motivo para mentir para alguém do nível dele e garantiu que ele entenderia no momento certo. O monstro indicou que havia uma sala secreta atrás dele, onde estava guardando um tesouro. Com cuidado, o Prota foi até o local indicado e encontrou uma esfera brilhante. O monstro disse para ele pegá-la, explicando que ao fazer isso, ele renasceria e subiria vários níveis de uma só vez. Cheio de alegria pela promessa, o Prota pulou animado sobre a esfera.
Ao mesmo tempo, em uma escola de bestas espirituais, um globo de vidro se rachou, e uma garota que estava próximo começou a tossir sangue. Seus servos correram até ela, preocupados, perguntando se estava tudo bem. Ela explicou que algo havia acontecido com o altar da fera que ela tinha capturado. Eles perceberam que a pérola mágica estava quebrada, e pensaram que algo devia ter acontecido na masmorra onde a fera estava. Mesmo assim, era difícil de acreditar, já que aquela fera mítica era extremamente perigosa. Se ela tivesse escapado, isso causaria muitos problemas. A garota, irritada, disse que a fera não tinha nada a ver com aquilo, pois ainda não havia assinado o contrato com a divindade. Ela afirmou com confiança que, se seus servos haviam capturado a fera antes, poderiam fazê-lo de novo. Determinada, gritou para a anciã seguir a divindade até o altar da fera. De repente, uma mulher surgiu das sombras, sorrindo. Ela zombou deles, dizendo que se achavam poderosos mesmo. A imperatriz e os anciãos seguiram em direção à floresta. Mas aí um canivete voou em direção a eles. No último momento, o ancião protegeu a imperatriz com uma lâmina. Ele gritou perguntando quem ousa nos atacar. Logo após, um tigre apareceu e atacou matando um dos guardas. Nesse instante, uma garota misteriosa surgiu e os provocou, perguntando se aquilo era tudo o que eles podiam fazer. A imperatriz e os anciãos ficaram chocados, sem saber como reagir. Um tigre que havia atacado o guarda se aproximou da garota e parecia controlá-lo. O ancião pediu à imperatriz que fugisse, dizendo que enfrentaria a garota sozinho. Mas a garota afirmou que não permitiria que a imperatriz escapasse e ordenou que o tigre os atacasse novamente. A imperatriz e o ancião tentaram desviar do último segundo. Observando a garota, o ancião percebeu que ela era muito mais poderosa do que parecia. Decidido, ele invocou seu poder espiritual e chamou o lobo prateado Devorador do Céu. Sem hesitar, a garota ordenou que o tigre enfrentasse o lobo. O lobo prateado e o tigre brilhante colidiram com um golpe de enorme força, causando uma explosão de energia. Aproveitando a confusão, o ancião pediu à imperatriz que fugisse o mais rápido possível. A imperatriz correu em direção à caverna, e ao entrar, ficou surpresa ao perceber que a fera realmente havia desaparecido daquele lugar. Eles também perceberam que ainda tinha resquícios da aura dele, e concluíram que precisavam se apressar, pois ele não poderia ter ido muito longe. A imperatriz e o ancião falaram que deveriam assinar o contrato com ele. Enquanto isso, a besta disse ao prota que quando a primavera chegasse, ele se tornaria muito mais forte. Curioso, ele tentou consumir a esfera brilhante, mas no último momento suspeitou de algo. Ele se perguntou se aquilo era realmente um tesouro valioso, e por que a fera estava disposto a entregá-lo tão facilmente. Ele achou que talvez o globo estivesse prendendo a fera naquele local, e que ao consumi-lo poderia libertar a criatura. A fera, impaciente, perguntou por que ele estava demorando tanto para devorar a esfera, e ordenou que ele fizesse isso imediatamente. Ainda desconfiado, o prota perguntou ao sistema se poderia devorar feras para ganhar níveis. O sistema confirmou que era possível. Decidido, ele avançou sobre a fera, pronto para engolir. A fera, surpresa, disse que era impossível ele ser engolido, e chamou ele de coisinha miserável. O prota disse que não dependia dele decidir engolir ou não, e nesse momento, a capacidade de absorção do sistema foi ativada, deixando a fera perplexa, sem entender como aquilo era possível, e a criatura foi completamente absorvida. Curioso, o prota perguntou ao sistema quanto seu nível havia aumentado. No entanto, o sistema explicou que a fera era forte demais para ser completamente digerida. Irritado, ele questionou por que o sistema permitiu que ele a engolisse. O sistema respondeu de forma objetiva que ele não havia perguntado sobre os detalhes antes. Decidido a melhorar sua digestão, o protagonista começou a correr sem parar, acreditando que o esforço físico ajudaria no processo. No entanto, o sistema alertou que a digestão não estava relacionada ao esforço físico, e para digerir uma criatura de nível superior, ele precisaria primeiro consumir muitas criaturas menores. Furioso com a falta de informações, ele reclamou com o sistema, e de repente seu corpo começou a brilhar com uma luz vermelha, e ele decolou no ar. Perplexo, percebeu que essa habilidade só poderia ter surgido graças à fera que havia absorvido. Antes ele só conseguia pular alto, mas nunca havia sido capaz de voar. Mas essa não era sua nova habilidade. Naquele momento, a imperatriz entrou na caverna, agarrou o prota e começou a estabelecer um contrato com ele. Todos os anciãos ficaram incrivelmente felizes, pois acreditavam que ela estava formando um vínculo com a fera feroz. A imperatriz o segurou com firmeza e declarou que a vida dele agora pertencia a ela. Ela afirmou que seu corpo a seguiria e que ele se tornaria seu servo fiel. O sistema notificou o prota que a conexão havia sido bem sucedida e que ele se tornou a besta espiritual da imperatriz. Ele ficou chocado com o que acabou de acontecer, enquanto os anciões se mostravam surpresos ao ver que o contrato havia sido feito com um animal aparentemente indefeso. E o sistema explicou que, após um contrato desse tipo, a besta espiritual só poderia ser substituída caso o antecessor morresse. Desesperado, ele exclamou que não queria ser a besta espiritual de ninguém,
Ao olhar nos olhos da Imperatriz, o Prota viu o contorno de um colega da escola. Era aquela garota, alguém que sempre superava em competições. Porém, ela o agarrou pelo rabo e com um tom grosso chamou de bastardo. Ele perguntou então que estava enganado, que ela não era sua colega. De repente, a Imperatriz se ajoelhou e começou a tossir sangue novamente. O ancião tentou ajudá-la, mas foi interrompido por seu assistente, e revelou que a Imperatriz havia feito um contrato espiritual com uma criatura fraca e insignificante. O assistente declarou que nesse estado a Imperatriz não tinha mais utilidade para a seita das bestas espirituais. O ancião surpreso protestou, afirmando que a seita não poderia existir sem a Imperatriz. Contudo, o assistente indignado retrucou que ele não passava de um fardo inútil. Ele ativou um feitiço exigindo que a Imperatriz devolvesse todos os tesouros que a seita havia dado. Sem escolha, ela entregou tudo, e após isso os anciãos fugiram da caverna. A Imperatriz, furiosa, amaldiçoou os dois, afirmando que eles mereciam morrer. O protagonista, temendo se envolver com ela, decidiu que o melhor era sair dali o mais rápido possível. E além disso, ele não notou que a Imperatriz possuía muitos inimigos, o que o tornava a situação ainda mais perigosa. Enquanto ele considerava suas opções, o sistema informou que o mestre poderia convocar sua fera espiritual a qualquer hora e qualquer lugar. Também explicou que, caso o mestre morresse, a fera ligada ao contrato também perderia a vida. Ele parou, confuso, e perguntou ao sistema o que deveria fazer em seguida. E de repente, um tigre saltou em sua direção e matou o último servo leal da Imperatriz. Aquela outra garota se aproximou dela e, com um olhar frio, declarou que havia servido a seita por muitos anos. Porém, sentia-se traída e encurralada agora. Ela revelou sua intenção de matar a Imperatriz e tomar o seu lugar, e com determinação, a jovem afirmou que aquela seria o fim da Imperatriz. Ela não percebeu a presença do protagonista e acabou pisando nele. Ele reclamou, dizendo que ela deveria tomar mais cuidado onde colocava os pés. Curiosa, ela o pegou pela cauda e ficou extremamente surpresa ao descobrir que aquele animalzinho indefeso era capaz de falar. Ao notar o selo espiritual da fera, ela se surpreendeu e perguntou para a Imperatriz se aquela era realmente a fera espiritual dela. Porém, ela questionou onde estava o outro monstro que ela tinha firmado um contrato, e disse que agora fazia sentido porque os servos dela tinham abandonado e a traído. A Imperatriz se levantou e disse que não precisava de nenhuma fera espiritual. Diferente dela, a mulher ficou furiosa e pegou o seu chicote, começando a atacar a Imperatriz. Naquele momento, o Prota se lembrou que se a Imperatriz morrer, ele também vai de F. Decidido, ele sabia que precisava protegê-la a qualquer custo, e sem pensar duas vezes, ele pulou em sua defesa e acabou sendo atingido pelo chicote. Os golpes foram tão intensos que ambos caíram no chão. A mulher parou por um momento e, percebendo que a Imperatriz havia parado de respirar, com desprezo disse que ela não passava de lixo e ordenou que seu tigre devorasse o protagonista e ela. Ele, apavorado, não sabia o que fazer para escapar daquela situação, mas de repente uma luz brilhante apareceu diante da Imperatriz. Ele viu a alma de alguém, que a princípio pensou que fosse apenas o reflexo da própria Imperatriz. No entanto, percebeu que era a mesma alma que já havia visto antes. Ele se lembrou de Shingo, a sua colega de classe. A guardiã havia lhe dito que muitos de seus professores e colegas de classe também haviam caído naquele mundo, e agora ele reconhecia a alma de Shingo. Surpreendentemente, a alma de Shingo entrou no corpo da Imperatriz. Enquanto isso, o tigre estava prestes a devorar a Imperatriz, mas o Prota decidiu protegê-la novamente. E no último instante, a Imperatriz despertou e já fechou a boca do tigre. A dona do tigre ficou sem entender o que estava acontecendo. Ela mal podia acreditar no que via após a Imperatriz parar completamente a fera. Ele foi arremessado para longe, percorrendo vários metros de distância. O Prota sentiu uma energia familiar e logo percebeu que sua colega de classe, Shingo, havia renascido no corpo da Imperatriz. A garota ficou intrigada ao ver que a Imperatriz conseguiu dominar sua besta espiritual, praticamente com as próprias mãos. Enquanto isso, o Prota estava incrivelmente feliz por Shingo ter renascido e por eles terem se encontrado naquele mundo. E sem hesitar, ele pulou na mão da Imperatriz, mas não entendeu quem ele era. Pensou que fosse apenas uma lagarta falante, e até se perguntou se essa lagarta seria o Kim. A garota não conseguia compreender quem eles realmente eram, e nem sabia que a outra pessoa havia reencarnado no corpo da Imperatriz. Shingo, agora no corpo da Imperatriz, não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Pensou que aquilo só podia ser um sonho, mas mesmo que fosse, não desistiria. Depois de um tempo, a besta espiritual da garota se recuperou e estava pronta para atacar novamente. Então ela ativou a técnica do Tigre Eterno, dando ao tigre uma habilidade elétrica que lhe permite lançar raios contra seus alvos. Prota entendeu que eles não teriam chance de sobreviver por muito tempo e perguntou ao sistema quais eram suas novas habilidades. Afinal, ao se tornar uma besta espiritual da Imperatriz, ele deveria ter adquirido algo novo. O sistema respondeu que
Além de poder absorver tudo, ele havia ganhado uma habilidade de ataque de síntese. Essa habilidade única permitiria que a besta se tornasse a principal defesa do seu mestre. No momento em que a garota do tigre preparava um golpe esmagador, que deveria ter causado a morte de Shingo e do Prota, algo surpreendente aconteceu. As almas deles se combinaram, e eles conseguiram se proteger do ataque. Shingo ficou confusa com o que acabou de acontecer. O Prota havia se enrolado em seu braço, e ele sentia como se seu corpo tivesse ficado mais leve. Prota explicou que agora eles eram um só. E Shingo, ainda surpresa, não conseguia entender de onde vinha aquela voz, mas sabia que algo tinha mudado profundamente. Enquanto isso, a garota e o seu tigre não desistiam. Ela lançou novos ataques contra Shingo, mas ela esquivou de cada investida. O Proto, observando tudo, pensou consigo mesmo que isso era esperado de alguém como Shingo, uma faixa preta que havia vencido facilmente a competição nacional. Ele estava encantado com a força dela e tinha certeza de que naquele momento Shingo também não seria derrotada tão facilmente. Com um golpe devastador, ela atingiu o tigre com tanta força que todos os ossos da criatura foram quebrados, e a garota, exausta e sem forças, caiu de joelhos e começou a tossir sangue. Olhando para Shingo, ela não conseguia entender como algo assim poderia ter acontecido. Shingo, tomada pela determinação, pensou em eliminar a garota, mas antes que pudesse agir, ela se teleportou para fora do local. Antes de desaparecer, ela disse que precisava informar a aliança sobre o que havia acontecido. Com a luta finalizada, Shingo voltou a sua atenção para Kim e perguntou diretamente se ele era quem dizia ser. O Prota confirmou, explicando que os dois tinham vindo para aquele mundo. Ele também revelou que sua forma atual era resultado de uma habilidade especial concedida pela deusa. Prota ficou surpreso e perguntou se ela havia visto a deusa. Foi então que Shingo lembrou que mais cedo ela havia pedido para a deusa para ser enviada até ele. Prota parecia aliviado. Ele concluiu que a deusa não havia enganado e que eles realmente viajaram no tempo. No entanto, ele lamentou o fato de ter se tornado um inseto, e ainda por cima a besta espiritual de Shingo. Ele disse para Shingo com um tom confiante que não deveria subestimá-lo, só porque parecia uma simples lagarta. Afinal, ele tinha a capacidade de absorver feras espirituais e se tornar ainda mais poderoso. Nesse momento, Shingo abraçou o Prota, alegremente, aliviada por tudo começar a fazer sentido. Mas de repente, Shingo começou a tossir sangue e caiu inconsciente. O Prota ficou em pânico, sem entender o que estava acontecendo. Ele pensou que talvez fosse o corpo de Shingo reagindo ao antigo contrato espiritual ou aos traumas recebidos durante a batalha. Com uma nova determinação, o Prota decidiu ajudá-lo a qualquer custo. Foi então que o sistema informou que ele poderia absorver o Tigre Branco derrotado e adquirir novas habilidades. Sem hesitar, ele iniciou o processo de absorção. Lentamente, o poder espiritual do tigre começou a ser digerido, e o sistema exibiu um painel com as características atualizadas do Prota. As estatísticas dele estavam visivelmente mais altas em comparação ao início, o que deixou bem animado. O sistema recomendou adquirir habilidade específica como Sangue do Tigre Branco, que aumentava a velocidade de recuperação após ferimentos. Curioso, o Prota perguntou ao sistema como utilizar essa nova habilidade. E a explicação foi complexa, e ele se sentiu um pouco confuso, mas sabia que não tinha outra opção. Ele decidiu agir de forma prática, aproximou de Shingo e explicou que estava fazendo aquilo para salvá-la, pedindo que Shingo não ficasse ofendida depois. Prota puxou sua língua para fora e começou a passá-la rapidamente. Nesse momento, a habilidade de sangue de tigre foi ativada. Quando os feridos entram em contato com a saliva ou o sangue do protagonista, a recuperação torna-se possível. Shingo estava confusa, mas não havia outra opção. Depois de um tempo, ela voltou a si e agradeceu ao Prota pela recuperação. Após a recuperação, Shingo perguntou para onde iriam agora, e o Prota disse que a prioridade era levá-la de volta à seita da qual ela fazia parte. E para você deixar o like, se inscrever no canal, e muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.